Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Isso aqui é um plano piloto. Meu nome é Gil, para quem não me conhece. Eu estou fazendo esse vídeo para os meus amigos, para aquelas pessoas que precisam de uma forma ou de outra entender quando eu falo sobre o que eu entendo por vida e o que eu entendo por morte. Porque às vezes vivo situações e convivo com pessoas que precisam de um consolo diferenciado. Aí eu tenho algumas amigas e alguns amigos que dizem: Gil, vá lá e fala um pouco da tua religião. Fala um pouco que às vezes, você conforta algumas pessoas. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, qual é a diferença da minha religião para a tua? Não existe. A única coisa é que eu estudei alguma coisinha a mais. Eu não gosto de sair professando por aí, como nenhum espírita gosta. Por quê? Porque todo espírita que sabe que vai ser mais cobrado. A quem muito é entendido, a muito vai ser cobrado. E aquele que é ignorante mesmo, que não entende nada, vai ser muito menos cobrado. E todo espírita tem esse problema, ele tem uma certa vergonha de dizer em alguns lugares, alguns eu conheço, eu cansei de ver já gente que vai no hospital, com a sua religião ele olha pro lado, católico. Agora, espírito, você entendeu? Ninguém berra aos quatro ventos porque as pessoas não entendem o que é ser espírita. A diferença entre o espírita e o espiritista, o espiritualista. Porque a palavra espírito vem de Kardec. Foi Kardec que criou essa palavra. Kardec não, os espíritos mandaram para ele. Então esse meu vídeo vai fazer você entender de uma forma bem simples, com as minhas palavras. As palavras mais simples, porque a doutrina foi codificada há muitos anos, então as palavras são diferentes. Mesmo o Chico, talvez eu não sei, mas o Divaldo eu sei. Quando foi dado a ele o livro dos Espíritos, ele logo teve que pegar um dicionário, porque eram palavras muito da época, de 1400, então não tem, né? Você tem que entender as palavras hoje. E eu sou assim da opinião que o espiritismo tinha que ser mais lento para quem, mais suave, mais tipo Violetas na Janela. Não tanto o Nosso Lar, como é um livro maravilhoso, que ensina muita coisa, mas primeiro as pessoas têm que começar do levezinho. O livro Violeta na Janela levou muita gente para a Casa Espírita, que muitas pessoas não sabem, mesmo os espíritas alguns não sabem, mas ele foi o propagador. Ele não foi o maior, mas ele foi um facilitador para as pessoas procurarem a Casa Espírita. Porque de uma forma bem suave, bem natural, ele mostra o que é a passagem de uma pessoa jovem. A Patrícia foi uma menina jovem, no auge da sua vida, que desencarnou. E logo pôde passar sua experiência para os outros. Então aqui eu, com o meu vídeo, com as minhas palavras, eu vou tentar passar para as minhas amigas e amigos, aqueles que se interessarem, né? Mas especialmente eu vou passar aquilo que eu mais sinto para as pessoas que realmente querem. Você não é obrigado a assistir se quiser. Não tem nada de clicar aí e curtir ou botar. A minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer um vídeo que chegue aos meus amigos que, como eu, passam por essa dificuldade, que é essa pandemia, que é essa evolução de você aprender a ficar sozinho e gostar de estar sozinho e viver, sobreviver sobre tudo isso. Encarar, principalmente para aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão se libertando da prisão que é viver na matéria e foram viver no mundo espiritual, que é um mundo mais leve, mais suave, do qual ninguém vai escapar. Ninguém escapa da morte, gente. Uma hora ou outra a morte chega para todo mundo. Alguns mais cedo, outros mais tarde. E a gente tem que encarar de uma forma que eu acho interessante, que eu sempre me perguntei. Eu fui criada, eu nasci na católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, gente. Eu tenho padrinhos e madrinhas. E eu sempre respeitei e eu sempre achei, se você me levar numa igreja, eu vou rezar, eu vou cantar pela católica, por onde eu fui criada. Depois, aos meus 29 anos, eu me tornei espírita. Aos meus 33, eu tornei colaboradora da Casa Espírita. Então, eu estudei também, eu não sou
Hoje eu me encontro afastada, porque todo mundo está afastado. As casas mais antigas em Chapecó, todo mundo sabe que são feitas de idosos. Idosa é o que mais está longe. A pessoa de risco, eu sou uma pessoa de risco, eu sou cardiopata, eu tenho um excesso de gordura abdominal aqui que me proíbe de correr muitos riscos, né? Já o mais que eu estou correndo, né? Que é de ter essa barriga imensa aqui. Mas isso é culpa minha mesmo, não é culpa de ninguém. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que eu vou tentar falar 30 minutos sobre não é uma religião, é uma filosofia de vida. Muitos encaram como religião. É um modo de pensar diferente, é uma maneira de encarar. Pode ser até ser uma religião, mas eu me apego muito. E eu começo pelas obras básicas, que foi Kardec quem codificou. Quem foi Kardec? Kardec, na época dele, foi um grande professor universitário, foi um homem inteligentíssimo, tinha vários livros escritos, mas como o professor Rivail, não como Kardec. Como surgiu as mesas girantes, chegou o tempo em que o povo podia entender o que era o espiritismo, quando se difundiu, ele apareceu no mundo inteiro. Não pense que foi só em Paris ou foi só na Rússia, não. Foi no mundo inteiro. Foi na América, foi na África, foi na Índia, foi em todo lugar, começaram a acontecer os fenômenos. E isso chamou a atenção porque os grupos naquela época eram muito estudiosos, eram muito educados, né? Era uma pessoa que as pessoas que estudavam eram as pessoas que a sociedade se encontrava. Então o encontro deles não eram apenas bailes, eram reuniões, eram jantares em que eles conversavam sobre tudo o que estava acontecendo. E aquilo chamou muita atenção de alguns amigos de Kardec, e como ele sendo um professor falado e ouvido por muitas pessoas, eles queriam a opinião dele, porque ele era cético, imagina, né? Um professor de universidade, que entendia de tudo, de lei, de outras coisas. O que ele achava daquilo ali? Que aquilo era misticismo na época. Pois bem, convidaram Kardec para uma reunião, e o Kardec se interessou, mas ele se interessou no lado puramente de desmistificar aquilo, de provar que aquilo era um godo, era um erro, era uma mentira, era uma formação pelas pessoas que estavam querendo enganar os outros. E o que ocorre? Ocorre que ele se interessou e ele começou a ver que tinha algumas coisas bem interessantes, tinha algumas coisas muito verdadeiras, porque em lugares diferentes os espíritos falavam as mesmas coisas. Ele conseguiu assimilar que tinha alguma coisa de verdade naquilo. E ele começou a se interessar e começou a participar, e dali ele foi escolhido, como já era previsto, né, que ele seria o codificador da doutrina, que ele começaria a receber muitos espíritos pela própria mediunidade dele, onde ele codificaria e escreveria as obras básicas, que seria a nossa introdução ao espiritismo. As obras básicas são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis. São coisas assim que todo o espírita, ou aquele que quer estudar um pouquinho, tem que saber que existem essas obras. E essas obras são as mais utilizadas hoje em toda a iniciação ao espiritismo. Aí é lógico, depois vem as obras do Chico, vem as obras do Divaldo, vem as obras de todos os brasileiros, os grandes médiuns que têm esse poder de psicografia. Mas na época o Divaldo, o Kardec, ele teve que estudar muito, gente. Ele fazia em lugares diferentes, em cidades diferentes. Para ele fazer uma pergunta, ele perguntava até mesmo a 100 espíritos diferentes, em lugares diferentes, a mesma pergunta. Depois ele ia lá e subtraía, mas, meu Deus, todos eles dizem isso, nenhum se contradizem. Então, tem alguma coisa errada. A coisa mais certa, né? Que o mundo dos espíritos existe e que nós temos que começar a aprender a conviver e saber que lá, do outro lado, tem uma vida, assim, a vida do espírito. Porque também você fica se pensando assim, meu Deus, eu nasci, eu constitui uma família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho tios, eu tenho avós, eu tenho filhos, eu tenho netos, e daí eu morro, acabou tudo, sempre foi tudo, mas que coisa mais louca é essa? Por que Deus faz isso? Deus não faz nada, isso é a progressão da natureza, normal, só que vocês podem ver, só está aqui quem Deus permite, só renasce nessa terra, nesse nível aqui, Terra, planeta Terra,
a quem Deus permite, a quem é dado o poder de vir aqui. Por quê? Porque sem espírito um corpo não sobrevive. Vocês podem ver, o homem pode até se achar o magnânimo em fazer, em proveta, mas só sobreviveu aqueles. Por que você perde tantas crianças ali? Quantos provetas não dão certo? Quantos que morrem, que não fecundam? Porque não está programado, porque não tem o espírito. Quando Deus diz, não, aquele vai ser feito assim, vai ser feito assim. Essa criança vai se criar. Não, você não vai ter filhos, você tem que adotar. Então, tudo isso é uma programação de Deus. E a gente não pode correr dessa programação. A gente tem que aceitar essa programação. Porque estar aqui é um direito que Deus nos deu, um direito divino. Só Deus nos botou aqui. E só Ele tem o direito de dizer a nós quando sairemos daqui. E de que forma sairemos e o que levaremos. Porque daqui só se leva mesmo o amor. O amor, o respeito, aquilo que as pessoas dizem de bom. Então, assim, eu espero, meus amores, pelo amor de Deus, quando vocês souberem que eu desencarnei, por favor, ai, como ela era bacana, ai, como ela era boazinha, porque você sabe que isso ajuda muito, né? Rezar por uma pessoa que morreu é muito bom. Ajuda ela na sua caminhada, na sua travessia, ajuda ela a se reconhecer lá, porque depende da forma da morte, né? A gente tem que levar um tempo até se achar que está em outro plano. Nem todo mundo chega lá, ai, cheguei. Não é que nem aqui, não, que eu saio berrando num hospital, né? Que nasceu o bebê, nasceu dando risada, tá berrando. Não, é diferente. Lá tem que ir com calma. Chegou até se adaptar à nova vida, não é fácil. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma pausinha agora, porque eu preciso ver como é que ficou, né? Como é que eu vou mandar para vocês uma coisa que eu não sei como é que ficou. E daí depois a gente retorna e eu vou falar um pouquinho sobre a dor da perda.